Item número 4, erros ou falhas comuns na introdução. E se eu estou mostrando isso é para você não cair nessa. São só 2 erros ou 2 falhas, tá? Uma para cada uma das funções. Primeira coisa, olha que eu já botei aqui no quadro. Referências imprecisas. Lembra quando eu falei de uma frase genérica? A frase genérica eu sugeri começar com é cada vez maior o número de blá blá blá. Ou quando se analisa a questão do ou da blá blá blá. O que eu percebo é que muita gente se inspira na frase genérica, não quer ter muito trabalho, e manda referências totalmente imprecisas como, vou botar aqui, ó, desde a antiguidade, vírgula, o homem está em evolução. Uau! Desde a antiguidade, o homem está em evolução. Senhores, eu normalmente, quase sempre que eu vejo isso aqui, eu pergunto, quando é que começa a antiguidade? O que é antiguidade aí para você? Ah, a antiguidade é um negócio muito antigo. Eu falei, ótimo, começamos muito bem, mas dá para ser um pouquinho mais preciso nisso? Ah, não, antiguidade é o quê? É Roma, é Grécia, antiguidade clássica, vem antes ou depois da Idade Média? Ih, Rafael, não sei. Tá vendo como isso é impreciso? E, na verdade, o homem não está em evolução desde a antiguidade, né? A natureza evolui, pelo princípio do darwinismo, né? Os organismos, eles transmitem mutações aleatórias de ascendente para descendente e aqueles que são mais bem adaptados ao meio conseguem sobreviver e procriar. Isso não tem nada a ver com... Não é o homem que está em evolução, né? É a natureza, todas as naturezas. Então isso aqui está solto demais, aberto demais, ruim. Dá a impressão de que você não tinha muito o que dizer, jogou. E o pior, vejam que isso aqui poderia ser em qualquer tema. Violência. Desde a antiguidade, o homem está em evolução. Meio ambiente. Desde a antiguidade, o homem está em evolução. Não tem nada a ver com violência ou meio ambiente, você só jogou uma frase lá. Isso é ruim, mal visto. Eu vejo muita gente falando desde os primórdios. Primórdio do quê, meu filho? É o Big Bang? O universo numa casca de nós, de Stephen Hawking? Do que você está falando? Tem que pensar. Segundo erro muito comum. Gente, isso é sério, tá? As pessoas se empolgam na primeira função, que é da contextualização, e esquecem da segunda, que é a apresentação da tese. Então, um erro muito comum é a ausência de tese. Na prática, quando não aparece uma tese, não aparece uma ideia central a partir da qual todo o texto vai se desenvolver, quando você não coloca principalmente a tese analítica, aquela que mapeia o texto, mostra quais são os caminhos, quando você não coloca isso, dá a impressão de que você falou e não disse nada. Por exemplo, lembra do tema que eu botei das drogas? Imagina se você começa com um caso concreto, lembra do Maradona, craque argentino? Foi internado, problema de drogas, era viciado em cocaína, caiu no antidoping na Copa de 94. Bom, não sei se é a época de vocês, mas eu me lembro bem disso. Eu poderia começar minha redação falando do Maradona, que seria um caso concreto, né? Eu falar, olha, no passado, tratava-se de um atleta famoso, rico, querido por toda uma nação e até mesmo pelo mundo inteiro. Depois, atormentado pelo problema das drogas, entrava e saía de clínicas para dependentes. Este era Maradona, esse panorama se devia às drogas ou substâncias entorpecentes. Ponto. Tá, mas ficou legal, sim, falei maneiro, criei um mistériozinho, mas a redação é sobre drogas atingindo jovens ou é a história e a vida de Maradona? Se você não sabe responder isso, é porque na introdução que eu acabei de criar, eu não construí uma tese. Eu construí uma introdução totalmente contextualizada, mas sem a tese. Ah, Rafael, e como é que seria uma tese nesse caso? Eu ia dizer, olha, se isso vale para um atleta famoso, vale ainda mais para vários outros segmentos da sociedade, que seja por fatores psicológicos, eu apontei porque estava aqui antes, seja por fatores psicológicos, seja por fatores sociais, devemos avaliá-los de forma a reverter o quadro em que se inserem as drogas e a vida dos jovens. Ponto. Deu para entender o que eu fiz? Se eu colocar uma tese, eu mostro o caminho. A ausência de tese é um erro ou uma falha bastante comum que a gente tem que evitar de qualquer maneira. Dá uma olhadinha no quadro. E é isso, pessoal. Se o item número 1 foi a introdução, em que falamos de funções, estratégias para contextualizar, estratégias para a tese e erros mais comuns, na próxima aula, no próximo módulo, falaremos sobre desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante.
e até a próxima.